Se entra ano e sai ano e você quer fazer algumas mudanças na sua vida, mas acaba sendo difícil começar ou principalmente se manter, né? Talvez até comece, mas depois você para. É porque muitos resultados que a gente está almejando na nossa vida, muitas mudanças que a gente quer realizar, envolve a mudança de hábitos. E isso não é algo simples de mudar. E aí, fazer essa mudança daquela coisa que a gente faz automática para um novo comportamento é mais complexo do que só decidir e mudar. Então não é culpa sua, não é que falta disciplina, é culpa do seu cérebro que quer, que quer poupar energia e fazer aquele caminho, aquele comportamento que ele já conhece. Mas muitas vezes esses caminhos não estão alinhados com o que a gente quer no futuro, com a vida que a gente realmente deseja viver. De alguma forma, esse comportamento foi aprendido ou foi útil em alguma outra fase da nossa vida, mas agora não nos serve mais e a gente quer mudar. Mas justamente por nosso cérebro ser treinado a repetir o que ele já está acostumado a fazer, a gente tem que fazer essa mudança aos poucos para não assustar esse cérebro aí. Talvez você já tenha entendido isso, até acredite nessa mudança gradual, nesse autoaprimoramento aos pouquinhos, de porquinho em porquinho, mas como fazer na prática, né? Como que a gente realmente pode trazer isso para a nossa vida? Eu quero compartilhar então com você nesse vídeo algumas dicas em torno disso e vou usar como exemplo alguns hábitos, algumas mudanças bem presentes em muitas nossas vidas, né? Então, na hora de trazer os exemplos, eu vou citar alimentação mais saudável, atividade física, ler mais, se organizar mais e criar mais. Quando eu digo criar, é para você que quer ter mais esse hábito de desenhar mais, pintar mais, ou quem sabe criar mais conteúdo, transformar mais as suas ideias, o seu conhecimento em algo para oferecer para o outro. Se é algo que você quer e você não está se dedicando, provavelmente não é uma questão de disciplina. Talvez seja clareza, talvez seja você conseguir um passo realmente pequeno que você já consiga dar andamento. Tanto na minha experiência pessoal, quanto quando eu converso sobre isso com outras pessoas, eu vejo que muitas vezes as pessoas acham que estão escolhendo um hábito pequeno e já é um hábito grande. Ou já é um hábito que envolve vários hábitos, né? Então, vou trazer um exemplo para ficar mais claro. Vamos falar sobre ter uma vida mais saudável, né? Eu mesmo tenho que melhorar demais essa área, tá? Então não tô falando aqui como se eu fosse a expert em vida saudável, mas quase todo mundo em algum momento da vida quer melhorar alguma coisa em relação à saúde, que bom, né? Então vamos usar esse exemplo. O seu objetivo é ter uma vida mais saudável. E aí você diz, tá bom, então eu vou começar a fazer exercício físico, atividade física com regularidade, vou comer melhor, comer mais saudável e parar de comer doce. São 3 coisas já. São 3 mudanças grandes e difíceis de fazer. Não é simples, não é só decidir fazer tudo isso. Então, não tô falando que é impossível, que ninguém consegue, mas para a maioria das pessoas é difícil e a gente tenta, se frustra e acaba achando que a gente tem um problema por não estar conseguindo, sendo que a maioria também não consegue. Além de ser 3 hábitos, na verdade são muitos outros hábitos que estão aqui envolvidos nesses 3 exemplos que eu dei. Porque se você falar que você quer começar a fazer atividade física com regularidade, não é só fazer atividade física. Para fazer isso acontecer, você vai ter que organizar a sua rotina de uma forma diferente, você vai ter que organizar a sua roupinha e seu tênis de ginástica todos os dias para você conseguir fazer, você vai ter que criar o hábito de sair de casa para ir para academia, ou criar o hábito de parar o que está fazendo para ir lá no cantinho que você reservou na sua casa para fazer exercício. Parece bobinho, né? Parar para sair de casa para ir para academia. Mas até isso é um hábito para ser implementado. Né? E a mesma coisa na parte ali da alimentação. Você vai ter que criar o hábito de não comprar mais o doce no mercado, ou vai ter que criar o hábito de planejar o que você vai cozinhar naquela semana, para pensar nas alimentações que você quer fazer. Vai ter que criar o hábito, talvez, de cozinhar mais em vez de pedir delivery. Então são tantos outros hábitos envolvidos que se você quiser começar por todos eles vai ficar demais. E aí, quando passar aquela motivação inicial, pode ser que você pare. Então, seja esse exemplo ou outro, se tem algo que você quer mudar na sua vida, que já tentou várias vezes, não está conseguindo, vamos refletir e pensar como pode ser essa versão mais simples, esse pequeno hábito que a gente pode implementar e aos poucos a gente vai crescendo isso. Então, pensando nisso que a gente falou até agora, eu quero fazer um exercício com você para você identificar então esse pequeno passo. Eu pego um papel, eu vou fazer esse exercício usando 5 exemplos aqui, como eu falei no começo do vídeo. Na primeira coluna você vai colocar o que você quer, né? Dessa forma mais abrangente mesmo, esse objetivo que você tem, né? De preferência
seja, escolha uma coisa, porque um desses já envolve muitas mudanças, tá bom? Agora eu quero que você se imagine num dia muito bom, né? Todos nós temos aquele dia que a gente acorda bem, e tá empolgada com esse hábito novo que a gente quer criar. Então, nesse dia bom, qual que é a versão dessa melhoria, dessa mudança que você quer fazer, que você consegue fazer num dia bom? Então aqui a gente está buscando uma versão ideal, mas entenda que também essa versão ideal também é real, tá? Então é uma versão que você conseguiria fazer o seu eu atual. Não é onde você quer estar daqui a um ano, é onde você já consegue fazer. Então, se você não está fazendo nada de exercício, possivelmente fazer 1 hora de corrida todos os dias vai ser demais, talvez, né? Seria uma versão que o seu eu de hoje já consiga fazer num dia bom. Então, alguns exemplos dessa versão ideal. Enfim, você acha que isso aí são coisas realistas para você? São realistas, mas é o seu dia ideal, né? O problema é que muitas vezes a gente pensa que todos os dias vão ser assim. Todos os dias a gente vai ter a nossa melhor versão, um dia mais disposto, sem imprevisto nenhum. Por isso, essa versão ideal aí a gente já tem que ver como uma direção, mas com uma certa cautela, porque a maioria dos dias não vai ser assim ideal. Então aqui eu já posso sugerir para você fazer uma versão um pouquinho mais simples dessa ideal que você colocou, especialmente se você tem mania de colocar as coisas maiores do que você realmente consiga atingir. Então você pode já dar uma ajustadinha na sua versão ideal, se você quiser. Ou seja, uma flexibilizada, sabe? Deixar um pouquinho mais fácil a sua versão ideal. Então veja que essa coluna está nos mostrando a nossa direção. É uma versão que a gente já se sente confiante em fazer, mas talvez assim, a gente sabe que naqueles dias mais difíceis pode ser que fique complicado de realizar, sabe? Então a gente também sabe que se a gente for bem realista que não vai ser todo santo dia que a gente consegue fazer assim, ou vou ter algumas semanas aí que as coisas possam sair dos trilhos, porque é normal, né? Porque realmente não tem só nossa versão ideal, mesmo essa versão ideal um pouquinho mais simples aí, pode ser que fique complicada. Então é bom a gente pensar também no outro lado, na outra ponta dessa extremidade, né? Que é o mínimo que a gente gostaria de fazer. Então pensa numa versão que o seu eu atual também conseguiria fazer mesmo num dia que não tá muito legal. Então mesmo naquele dia que você tá desanimada, que você tá sem motivação, ou aconteceu algum imprevisto, qual que é uma versão muito simples? E aqui a gente vai para aquele ridículo de fácil mesmo, tá bom? Ainda mais se você estiver implementando mesmo do zero esse hábito da sua vida. Então, por exemplo, o que pode ser o mínimo em cada um desses hábitos que a gente está colocando ali? O comer, talvez antes de você pensar em realmente se restringir a não comer doce, você pode ter esse ideal, né? O meu objetivo seria não comer doce todos os dias. Então, eu vou tentar diminuir o número de dias que eu como doce. Mas o mínimo, antes de pensar em não comer, poderia ser comer com mais presença, e com isso o primeiríssimo passo pode ser descansar o garfo enquanto você come. Isso foi inclusive uma dica que a minha psicóloga já me deu. Para você começar a comer com mais presença e com isso também comer mais devagar, dá tempo para o teu cérebro perceber que está sem fome, em vez de sair comendo com o garfo na mão, que aí vai uma garfada atrás da outra, ou o lanche, né, assim, você come uma vez, coloca, descansa o garfo. Aí mastiga, pega de novo o garfo, come. Então, nos dias que você não tá conseguindo deixar de comer o doce, pelo menos esse mínimo de descansar o garfo, mesmo que ele seja doce, pode ajudar. No hábito de atividade física, talvez o mínimo possa ser colocar o tênis e ir até a esquina e voltar. Na leitura, no mínimo uma página. Na organização dos e-mails, talvez você diga, tá, pelo menos uns 10 minutos ali para identificar os mais urgentes e fazer um filtro. E na criação de conteúdo, você pode escolher uma plataforma, um formato uma vez por semana. Então, por exemplo, uma sequência de stories no Instagram ou um vídeo no YouTube. Algo que você consiga fazer sem resistência, mesmo nesses dias mais difíceis, tá bom? Então, na maioria dos dias você vai ficar entre o mínimo e o máximo, né? Então, dependendo, se você está percebendo certas resistências em colocar a versão ideal em prática, foca mais no mínimo e vai crescendo para o ideal aos poucos. Dominou a arte de colocar o tênis e ir até a esquina? Então agora você vai colocar o tênis e ir até a esquina e depois dar a volta no quarteirão e volta. Dominou essa arte? Aí você aumenta para 30 minutos, 1 hora, depois você começa a trotar, enfim, vai crescendo aos poucos, tá? E eu gosto de ver assim, mesmo que eu esteja focando no mínimo, um dia ou outro que eu tô mais empolgada e quero fazer a mais, eu faço. Mas eu também
tento tomar o cuidado para não esquecer que o mínimo já é suficiente. Você não fica assim, meio que, ah tá, o meu mínimo é esse, mas aí eu sempre, no fundo, tô tentando fazer mais que o mínimo, sabe? E me frustro se eu faço só o mínimo. Então você tem que tentar mudar uma chavinha na sua cabecinha de aceitar que o mínimo já é suficiente e faz parte da estratégia. Então essa tabelinha já pode te ajudar a começar a implementar esses hábitos. Preferencialmente você vai escolher um deles para começar, para não colocar tudo ao mesmo tempo, né? Implementação. Uma sugestão aqui é você focar em um hábito por mês. Então pode ser que você demore mais tempo para implementar algum hábito. E se for o caso, quando virar um mês, você pode decidir continuar focando naquele hábito. Mas para você não sair agora, ah tá, então é tudo, esses 5 aí que você falou é o que eu quero e eu vou começar a implementar todos. Escolhe um que vai ser o seu foco desse mês. Isso não quer dizer que você não precisa tentar os outros, mas tenha um que você fala, tá, esse aqui eu vou tentar não deixar a peteca cair. Esse aqui eu vou dedicar. Os outros, se rolar, se acontecer, sem eu ficar de olho, ótimo. Mas o que eu realmente tô querendo aqui é esse mês. E talvez você tenha alguma forma de você marcar o que você está fazendo, uma tabelinha para você rastrear esse hábito, algum lugar para dar um check ali. Então, um por mês. Idealmente, semanalmente, você já avalia como é que tá esse andamento, se precisar faz algum ajuste. E aí, quando virar um mês, você decide se você quer continuar focando nesse hábito ou se você quer dar um upgrade nele, já ir para um passo a mais, ou talvez mudar esse hábito aqui, você não quer mais focar, você quer focar, por exemplo, você não quer mais focar na leitura, você quer focar no exercício físico, enfim, um mês após o outro você vai tomando essa decisão. E, além disso, para qualquer um desses hábitos que você tenha escolhido, você sempre pode pensar o que você pode mudar no seu ambiente para tornar mais fácil realizar isso. Colocar o tênis na porta de casa com uma meinha pronta ali, se você tiver sem meia, você vai e coloca já a meia e o tênis e só vai. Deixar esse livro na mesinha que você toma café. Então vai pensando, né, o que você tem que deixar pronto para ser mais fácil iniciar esse hábito que você deseja. E é isso, gente. Mudanças duradouras não são feitas de uma vez. Não é sobre apenas assim, ó, ter mais disciplina, é sobre dar esses passinhos pequenos mesmo, ajustar constantemente, perceber o que sair dos trilhos, volta pros trilhos, tá bom? Sempre pode voltar, sem se julgar tanto. E eu termino esse vídeo então com uma frase da Elizabeth Gilbert, que eu gosto muito. Ela é a autora do livro Grande Magia, que eu também indico pra você. E ela diz que para você ter consistência, você não precisa de disciplina, você precisa de auto-perdão. Então se julgue menos e continue no seu jogo e continue então criando essa vida cada vez mais alinhada com você. Até o próximo vídeo, big abraço e tchau!